Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Ieda, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Gente, hoje eu vim, através desse vídeo, trazer pra vocês um relato, que na verdade muita gente tem dúvida sobre... eu postei um vídeo um dia desses, eu estava em Salvador com meu filho. E aí muita gente me perguntou nos comentários o porquê que eu tava fazendo lá com ele. Então, de quando eu abri o canal, eu nunca tinha postado nada assim relacionado e tal, porque eu tava esperando justamente isso, a gente conseguir remarcar a consulta dele, que da pandemia pra cá a gente não tinha conseguido ir ainda. Então, o que aconteceu? Quando eu tinha meus 16 anos, mais ou menos, lá em 2010, eu engravidei do meu filho. E quando eu tava gestante de 2 meses, que eu descobri que eu tava gestante, porque antes, gente, não era a facilidade que tem hoje, que tipo, você vai ali na farmácia, compra um teste, pesquisa na internet, já sabe que já sabe mil e uma forma de você saber que você está grávida em casa. Na minha época não foi assim. Na minha época, eu só descobri depois de 2 meses, porque eu fui no laboratório, fiz um beta-HCG, descobri que eu tava grávida, mas como eu morava com os meus pais ainda, eu ainda era adolescente, eu tava com 2 meses. As minhas gravidez foram complicadas, gente. Então, assim, tá aí o motivo de eu ser laqueada, de eu ter escolhido a laqueadura. Porque era transtorno demais, era muito sofrimento. Então, assim, eu não tive nenhuma gravidez pra me falar, oh, mas eu curti minha gravidez, foi muito bom. Não foi, nenhuma delas. Todas eu sofri, todas eu passei por esse tipo de sofrimento. Então, assim, pra mim não foi um momento mágico na minha vida, mas foi um sofrimento em questão, assim, de medo, de perda, de frustração, essas coisas. Quando eu tava grávida dele, de 2 meses, eu comecei a ter um sangramento. Descobriu que eu tava com descolamento de placenta. Então, o que aconteceu? Ele passou pra mim o medicamento, tudo, do descolamento da placenta. Gente, tem um mosquito insuportável aqui. Do descolamento da placenta. E aí, eu comecei fazendo tratamento para descolamento da placenta. Só que o descolamento da minha placenta, ele já tava, tipo assim, ele tava bem proporcional ao tamanho que tava o bebê. Então, assim, o médico passou lá a medicação pra mim tomar e o descolamento tinha aumentado mais um pouco. Quando foi no dia 7 de maio, eu acordei e aí quando eu fui no banheiro, e nesse dia, detalhe, Deus é fiel, gente. Nesse dia, minha avó tinha levantado e falado, ó, Ieda, eu vou em casa hoje, e aí quando for segunda-feira, isso era no sábado, quando for segunda-feira, eu volto pra cá de novo. Vou lá ver como é que tá as coisas. E, gente, eu passo aquele filme na minha cabeça. Eu vejo, assim, perfeitamente aquela cena, aquele dia. Não esqueço de maneira nenhuma. E aí, quando chegou, isso eram as 7 horas da manhã. E aí, quando eu tô lá no banheiro e tal, que eu fui fazer xixi, veio novamente o sangramento. Só que não daquela forma que era antes, gente. Era sangue mesmo, sangue vivo mesmo. Cansada de ser furada, eu já tava cansada de ser desnorteada. Tanto chorava eu como chorava minha avó. E aí a gente foi pro hospital e chegando lá, o médico falou que o sangramento que eu tava não dava mais pra esperar pra segurar a gestação. Mas que se minha avó se responsabilizasse, se ela assinasse um documento lá, como ela se responsabilizava em fazer a cirurgia, que eles iriam fazer. Então, minha avó resolveu fazer, né, gente? Tava correndo risco, tanto eu quanto a criança. Mas existia um detalhe. Lá no hospital que eu fiz essa cirurgia, que eu fiz todo o acompanhamento da minha gestação, não tinha UTI neonatal, não tinha aparelhos respiratórios. A única coisa que tinha lá era como que chama, meu Deus, agora eu esqueci. Era a incubadora sem nada, sem aparelho respiratório, só para aquecer o bebê mesmo. E aí eu vou deixar até uma foto passando aqui pra vocês verem.
Eu tinha, gente, muita foto mesmo. Eu tinha foto da gestação, eu tinha fotos do meu filho pequenininho. Só que aí, quando aconteceu que eu perdi a conta do meu, a conta do meu celular, que hackearam meu celular, acabou que eu perdi tudo. Não tenho mais nada de foto. As que eu tenho foi porque eu tinha print, alguma coisa assim. Mas foto mesmo, assim, da minha gestação, eu não tenho. Perdi todas. Inclusive a gestação da minha filha também. Todas as fotos. E aí, recapitulando. Aí eu não tinha nenhum aparelho respiratório, nada disso. Então, assim, era o risco. A gente ia fazer na fé. Porque, tipo assim, por aparelho, as irmãs lá do hospital já tinham falado que não tinha chance dele sobreviver, por conta dos aparelhos que não tinha, né? Não tinha aparelho respiratório. E o problema do parto prematuro é justamente esse, a respiração da criança, né? Por conta que é o que mais acomete as mortes prematuras e tudo. E aí, dia 7 de maio, no outro dia seria o Dia das Mães, gente. Esse dia 7 era no sábado, no dia 8 era o Dia das Mães, 2011. E aí, deu 4 horas da tarde, e aí o médico falou, a gente vai fazer a cesárea, e aí 4 horas da tarde, tá marcada para 4 horas da tarde. Gente, assim, eu era tão imatura que eu me lembro perfeitamente, assim, que eu fui pra sala de cirurgia e eu não tinha, assim, na minha cabeça que aquilo era um risco de... Não sei, não sei explicar. Eu não tinha, assim, aquela mentalidade de pensar, poxa, será que vai dar tudo certo e tal. Não tive essa mentalidade. Simplesmente fui, como se eu tivesse indo num lugar qualquer. Não me preocupei com nada. E aí, eu fui, fiz a cirurgia, 4h15, meu filho nasceu. E aí, tipo assim, chorou e tudo. E aí, eles levaram ele lá pra incubadora, né? Não tinha aparelho respiratório, como eu já disse. Mas tinha incubadora pra aquecer. Fiz a cirurgia, tudo bem. Deu tudo certo na cirurgia. E aí, quando foi no outro dia, eu fui lá ver ele lá na incubadora, né, gente? Tipo assim, era pequenininho e tudo, mas tinha tudo. Era perfeitinho. Tinha unha, tinha cabelo, tinha tudo. Tudo. Vou deixar a foto passando pra vocês que só era pequenininho. Tipo, ele nasceu com 1 quilo. E aí, cabia na palma da mão, assim, ó. Tanto é que minha mãe ficou, assim, uns 6 meses sem ver ele trocando. Ela não tinha coragem de olhar. E aí era bem petitiquinho mesmo. Ele só foi desenvolver, assim, bem o peso quando ele já tinha uns 9 meses. Tipo, que ele foi pegar uns 2 quilos, 2 quilos e pouco. Então, por isso que eu digo. Eu acho que não tem o que temer, porque quando é pra dar certo, Deus faz dar certo. E aí, quando ele começou a crescer, a gente percebeu com uns 9 meses, mais ou menos, 1 ano, que ele não sentava, ele não arrastava como as outras crianças, né, da idade dele. Ele tinha uma certa dificuldade na desenvoltura ciclomotora. E aí, a gente começou a correr atrás de pediatra pra ver o que estava acontecendo. A gente foi no pediatra, o pediatra passou a gente pro neuropediatra, e Nuke fez uma tomografia da cabeça, descobriu que ele tinha dado paralisia cerebral diplégica. A paralisia cerebral diplégica, gente, é a paralisia dos membros inferiores, certo? Então, assim, graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter sido só a paralisia cerebral diplégica. Por quê? Porque na hora que ele nasceu lá, não sei, pode ter sido, porque a paralisia cerebral, ela não acontece só na hora do nascimento, ela acontece tanto na gravidez, tanto no nascimento, quanto após o nascimento. Então, a gente não sabe especificar se aconteceu quando eu estava grávida dele, em meio a tantos sons, tantos problemas, não sei dizer como foi que aconteceu, o que foi que aconteceu e quando foi que ocorreu isso. Mas a gente sabe que foi nesse meio tempo, certo? Então, o que aconteceu?
ele teve uma falta de oxigênio durante desses tempos, não tem como saber quando foi, mas eu acredito que foi durante a gravidez, durante todos esses problemas, essa prematuridade toda. E aí, nasceu de 29 semanas, uma criança de 29 semanas, gente, ela nem tá madura. Vocês podem ver que a gente tem um filho com 36, 27 semanas, antes o médico já vem preparando o pulmão da criança. Então, assim, né? Aí foi Deus que preparou mesmo. E aí, quando foi... Sim, a gente descobriu que ele tinha essa paralisia cerebral diplégica. Um ventrículo do cérebro dele era dilatado. Dilatou esse ventrículo. E nisso que foi dilatado, aconteceu que essa partezinha que foi lá acometido foi a parte diplégica dele, né? A parte circunmotora das perninhas. Então, assim, ele anda, tipo, na pontinha do pé. Então, é isso. Quando a gente começou indo pra Salvador, ele já faz o uso daquele andadorzinho lá desde os 3 anos de idade. Foi quando a gente fez essa tomografia, que a gente descobriu isso, a gente já começou a fazer tratamento lá no Sara Kubitschek, lá em Salvador. E esse tratamento é desde os 3 anos de idade, gente. Desde os 3 anos de idade, que assim que a gente começou a fazer os tratamentos aqui, que viu fisioterapia não estava resolvendo. A gente fez mais de 2 anos de fisioterapia, não resolveu nada. A gente passou. E aí, quando a gente fez fisioterapia, 2 anos que o médico viu que não estava resolvendo nada, ele foi e passou o tratamento dele para ser feito em Salvador, no Sara. Porque lá não é um hospital de emergência, não é um hospital de internação porque tá doente, porque chega machucado, não é isso. Lá é um hospital de reabilitação. Lá tanto faz a reabilitação neurológica quanto reabilitação física, no caso do meu filho é neurológica, por conta que a gente faz todos os exames, a gente faz todos os raios-x, tudo, mas o problema não é o osso do pé, não é nenhum nervo, nenhuma articulação, não é isso. O problema tá no cérebro, no caso, aquela parte, porque, gente, todas as partes do nosso corpo pode conseguir fazer uma cirurgia, pode conseguir, né, tipo, substituir alguma coisa do tipo, mas o cérebro não. Se aconteceu algum tipo de dilatação, algum tipo de problema ali, ele não tem como mais coisar. É como um disco ralado. Se ralou, já foi. E aí foi o que aconteceu. Quando o médico fez lá a tomografia e tudo e tal, ele deu o diagnóstico que poderia ser ou... Como que chama agora? Ou hidrocefalia, que é o que cresce a cabeça. Hidrocefalia, que é o que cresce a cabeça. E poderia ser, porque como ele não sabia muito sobre, ele tipo meio que deu só deu um apanhado por cima. E eu acho que foi a forma errada que ele fez, porque eu já comecei a endoidar, eu falo eu entre aspas, né, a família inteira. Já começou a endoidar, já começou a pensar que poderia acontecer o pior e tudo. E aí, quando a gente foi para Salvador, o que aconteceu quando a gente foi para Salvador, os médicos tranquilizaram a gente que não foi nada daquilo e que ele realmente teve que ele realmente deu a paralisia cerebral, que ele realmente deu a dilatação do ventrículo, mas que aquilo parou naquele mesmo momento, aconteceu e parou, estagnou. Não desenvolveu mais nada, graças a Deus não desenvolveu mais nada. Ele consegue fazer as atividades dele sozinho, ele consegue tomar banho sozinho, ele consegue comer normal. Então, assim, o problema dele só foi diplégico mesmo, gente. Só o pezinho dele, assim, que é alto, é como se ele usasse um salto, e ele não consegue pôr o pé no chão. E aí, tipo assim, como os médicos me disseram, mãe, não fica assim, porque poderia ter sido muito pior, ele poderia ter, ao invés de ter sido diplégico, poderia ser mental. O problema dele, tipo, não... Há vários tipos de acometer, né? Porque nosso cérebro é como se fosse uma caixinha de informações e cada cantinho tem aquela parte. Então, graças a Deus só foi acometido a parte diplégica dele. Poderia
Ele poderia ter nascido surdo, ele poderia ter nascido mudo, ele poderia ter nascido cego, alguma coisa muito pior do que isso, né? Então, assim, agora, depois que a gente faz tratamento lá desde 2014, ele tinha 2 anos e pouco, quase 3, desde 2014. Então, assim, durante esse tempo foi várias tentativas. Usou órtese, continua usando o andador, né? Porque o andador ele tem desde pequenininho, ele usa até hoje, só que hoje bem menos mesmo. Ele consegue andar sozinho, só que machuca bastante o pé. Então, assim, eu não gosto que ele anda sem o andador pra não machucar os pés, porque machuca muito mesmo. E no caso, tipo assim, ele consegue fazer todas as atividades sozinho, ele estuda, ele entende, ele aprende tudo. Às vezes, a gente vê assim que não quer aprender alguma coisa, mas por falta de interesse, mas não por falta de raciocínio, nada disso. Ele é super esperto, inteligente, tudo. E aí, agora, a gente tinha sido chamada em 2019, no final de 2019, se eu não me engano, foi em novembro, que a gente foi lá, dia 4 de novembro, e aí ficou pra gente voltar no ortopedista. Só que como lá não é um hospital de emergência nem nada, quando foi em 2020 que veio a pandemia, fechou o SARA. Tipo assim, era mais coisa assim de... Não fechou totalmente, mas algumas consultas que era menos relevante a tá fazendo tumulto, tudo, né, gente? Porque veio assim como uma bomba no mundo. Então, assim, parou e não tava vindo, e não tava tendo atendimento para aquelas pessoas assim que não tinham problemas tão sérios, como eu quis dizer. O problema do meu filho foi nos pés e não acometeu a mente dele, tipo assim, em questão de precisar de medicamento, tudo. Então, o que aconteceu? Quando foi agora, eu mandei um monte de solicitação nesse tempo, gente, mas eles não respondiam. Quando foi agora, esse ano, eu mandei de novo mais 2 e-mails, porque não é marcado por ligação e nem nada, é pelo e-mail do site. E aí eu fui e marquei pelo e-mail do site no dia 31 de março. Dia 31 de março eu marquei. E aí eles respondeu a minha solicitação. Quando foi no dia 4 de julho, no dia 1º de julho, eles me mandaram um e-mail falando que tinha sido remarcada a consulta. Que isso era para ser em 2019, mas como teve esse problema de pandemia e tudo, não teve como. E aí a gente foi, dia 4, que foi esse dia que eu mostrei pra vocês, e aí a gente passou na médica e tudo, e aí a médica fez lá as avaliações, a gente fez raio-x e tudo, e ela falou que seria necessário passar, a fisioterapeuta falou que seria necessário passar com o ortopedista, para ele tomar alguma iniciativa de ver o que ele vai fazer. Não sabemos ainda qual vai ser a conduta médica dele, então assim, a gente só tá aguardando ansiosamente para saber qual vai ser a conduta. E há vários tipos, gente, tipo, tem gesso, tem botox, várias coisas, mas vai ser estudado o caso e ver qual vai ser o melhor a se fazer. Então, assim, eu tô ansiosíssima pra ir, porque meu filho tá machucando bastante o pé, por conta que antes era na ponta, mas agora eu não sei se é porque ele tá crescendo e tal, mas tá bem na ponta mesmo, gente. Tipo, ele tá andando na pontinha dos dedos mesmo, machuca demais ele, né? Porque pensa aí, o peso do corpo em cima dos dedos, é muito peso. E aí, a gente vai passar dia 22 agora, hoje é 19, a gente vai passar no dia 22, no caso a gente vai na quinta, né, gente, porque é muito longe. Na quinta a gente vai dia 21 e dia 22 a gente chega lá de madrugada pra gente passar no ortopedista, que vai ser o que ele vai conversar comigo pra ver qual vai ser a melhor conduta a ser feita nessa consulta de Jonathan. Não sei se a gente vai precisar ficar lá por uns dias, por conta que esses tipos de procedimento, geralmente a gente precisa ficar pra tá reavaliando. Mas qualquer coisa eu vou trazer pra vocês e vou informar vocês direitinho, tá bom? Mas é isso, gente. Eu não trouxe vídeo pra vocês antes, justamente por isso, porque eu tava esperando pra ver qual seria, tipo assim, pra não ficar aquela coisa solta no mundo, né? Então, agora que vocês viram que a gente tava viajando, surgiu as dúvidas, surgiu as perguntas, o porquê que a gente vai pra lá. Então, é por isso, tá bom? Lá a gente faz a reabilitação e o meu filho tem esse tratamento lá desde 2014.
desde quando ele tinha 2 aninhos e pouco, quase 3. E aí a gente continua com o tratamento lá. É um hospital, assim, espetacular, que eu só tenho a agradecer. Funcionários maravilhosos, eles são pessoas, assim, incríveis, e a gente vê, assim, diante de tantos problemas que a gente não tem nada, que a gente reclama demais, que a gente fala demais, e a gente não sabe agradecer por tantas coisas boas. Resumindo, o que eu quero dizer com isso? Nessa longa história que eu contei pra vocês, que aconteceu desde que eu engravidei até hoje em dia, só de ter acontecido do meu filho nascer, respirar e tudo, foi um milagre de Deus. Porque uma criança com 29 semanas, sem aparelho, sem nada, e conseguir sobreviver, né? Então, assim, isso não foi consequência nenhuma, isso foi só aprendizado, isso foi só pra gente ver o quanto Deus tem propósitos e faz milagres na vida da gente, né? Então é isso, gente. Qualquer coisa, daqui para o dia 22, que a gente for viajar e tudo, eu vou contando pra vocês. Vou fazer um vlog pra vocês contando qual foi a conduta do médico. Já adianto a vocês que eu não vou poder filmar, não vou poder vlogar na hora da consulta, porque não aceita, né? Gravar a consulta, esse tipo de coisa, e a gente respeita. É a conduta do hospital, faz parte. Então tá, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!